gente, olha só aonde eu estou, na Casa Huguenote. Nós vamos contar um pouquinho da história de São Luís, aproveitar que já está fazendo aniversário, né, 407 anos. Então venha com a gente que tem muito mais só para você. Venha. E olha só, gente, com quem eu estou, com ela, a Leda Baristrieri, ela que é de São Paulo. Tá gostando do nosso Maranhão, das histórias? Tem muito mais cultura do que a gente pode imaginar. A gente pensa que vem para as dunas, mas a gente vem para um poço de ciência e história, tá? Como é tudo berço da nossa civilização, porque eu não sou italiana, eu sou brasileira. Então eu tenho interesse de conhecer as histórias do nosso Brasil. E tá gostando das histórias? Estou adorando. Achou algo curioso? Então, na verdade, assim, a gente estuda no colégio que foi os franceses chegaram, depois chegaram os holandeses, depois chegaram os portugueses. Mas a gente não sabe exatamente a sequência e quanto durou. O que eu tenho sentido é que é mais francês até. A base do Maranhão é uma coisa que eu desconhecia, é uma base francesa e não portuguesa. Então, quando você vai para outros lugares do Brasil, você vê uma base portuguesa e aqui você vê uma base francesa, que os maranhenses fazem questão de perpetuar. Verdade. E o que a gente vê é um monte de estrangeiro mesmo, que assim, a gente viaja muito, mas assim, aqui é surpreendente. Muito obrigada. Nada. Gente, olha só, mais uma vez com ele, o grande historiador Antônio Norberto, ele que vai nos contar a história do nosso São Luís do Maranhão, né? Aproveitar que tá fazendo aniversário, vamos explorar bem, né? Que é uma história linda. Conta pra gente, Norberto. Contar um pouquinho da história da França, né? Isso, São Luís está completando um ano agora, né? Então a gente vai aproveitar para mostrar como nasceu tudo isso. Aqui, na exposição França Equinocial, que é o comecinho de tudo. Como nasceu não só São Luís, nasceu São Luís, o Maranhão e essa terça parte do Brasil setentrional, o Brasil mais ao norte, a gente conta aqui na exposição da França Equinocial, que foi o melhor evento cultural dos 400 anos de São Luís. Então bora mostrar um pouquinho, né? Aqui a gente já tem, olha, o Rio Grande do Norte aqui, o Rio Potengi, que é o Rio do Camarão. Potengi quer dizer Rio do Camarão. Por isso que Potiguar é comedor de camarão. Então aqui era uma base dos franceses, de lá eles vinham para onde? Vinham para o Maranhão nos anos 1500, final dos anos 1500. Não estamos falando ainda de fundação, é antes da fundação. Por isso que tem aqui, ó, São Luís antes da fundação. Aqui nós temos, o maranhense conhece essa parte aqui, que é o São Francisco. O São Francisco, que é o bairro aqui de São Luís, do lado aqui do centro histórico, ele era uma ilha. É uma coisa interessante, muita gente não sabe o que era. Hoje nós temos aqui a ponte do São Francisco, o José Sarney, o paredão da Ana Jansa. Então esse quadro aqui retrata o que existia no Brasil setentrional nos anos 1500. No final dos anos 1500, esse núcleo aqui com o Forte Sardinha, o porto de Jeviré, que é o porto lá da Ponta da Areia, e o Vinhais Velho aqui, que era o Saguaba ou Miganville, ele fazia um complexo que era a coisa de mais substancial que existia nessa parte norte do Brasil. Então daqui os franceses foram para a França pedir ajuda para o rei para criar uma colônia aqui, com a capital em São Luís. E onde foi o lugar escolhido? Bem aqui, onde nós estamos, aqui no centro histórico, aqui na Praça Pedro II. Então saiu dessa elevação e veio para essa outra elevação. A gente lembra que o Palácio dos Leões, a Praça Pedro II, está no lugar elevado. Então esse quadro mostra exatamente isso, mostra o DNA de São Luís. Olha que coisa legal, o DNA francês de São Luís. Para avançar mais um pouquinho, né? A gente pode até se abaixar bem aqui, olha, abaixar aqui a imagem. Nós temos o primeiro conjunto de leis feito nas Américas. Feito onde? Em São Luís. Coisa bacana. O texto é em francês, pegamos o texto original na Biblioteca Nacional da França e fizemos uma cópia, uma réplica com a tradução lá. Honra ao rei, honra a Deus e a disciplina na colônia. Tinha até pena de morte, viu, Índia Sereia? Aqui tinha pena de morte no início, lá no 1612 a 1615. Quem matasse, estuprasse índia ou matasse índio,
tinha as penas bem graves, severas para eles. Bem aqui, eu vou passar aqui um pouquinho. Nós temos o brasão, que é a bandeira da França, a bandeira que a rainha da França deu para Daniel de Latouche para ele trazer para cá. E sabe o que está escrito bem aqui em latim? Aqui manda uma mulher. Que mulher era? A rainha Maria de Médici, que é essa bem aqui, olha. Ela aqui numa reunião, olha que quadro bonito, a reunião real. Nós lançamos agora esse quadro, agora em agosto, dia 8 de agosto. A rainha Maria de Médici, junto com o marido, o rei Henrique IV, Luís XIII, que deu nome à nossa cidade, por isso que nós somos ludovicenses. Ludovicense vem de Ludovico, que é ele, Luís, em latim. Luís em latim, parece uma menina, muita gente pensa que é uma menina, mas é o rei, só que ele era um rei menino, novinho. Daniel de Latouche, François de Razilly, Charles de Vaux e tantas outras autoridades reunidas, decidindo que aqui seria feita uma colônia, que teria um forte, um convento e um porto e outras coisas mais. E bem aqui você vê, olha, pode até tentar aproximar ou dar um close, bem aqui está escrito Maranhão, e tem também Fluvius, que é rio em latim, que ela segurando o mapa de como seria a França equinocial nessa parte do Brasil. A gente avança mais um pouquinho e aqui nós temos o primeiro mapa do Maranhão. Nós temos termos em francês, Porto Principal dos Franceses, Porto dos Franceses com 2 fortes. Já é São José de Ribamar, aqui onde está o santo. Bem aqui é onde nós estamos, o Centro Histórico de São Luís, a Ponta da Areia, só para as pessoas se situarem. Então o mapa é muito rico, Tapu, Itapera, Alcântara, Cumã, Guimarães, uma riqueza só. Tem bem aqui, ó, Rio de Latouche, Rio Daniel de Latouche, que é o rio Una. O rio Una era chamado de Latouche, Rio Daniel de Latouche. Vamos avançar mais um pouquinho. Esse aqui é o primo do cardeal Richelieu, François de Razilly. Ele que botou nome ao Forte Saint-Louis, Forte São Luís, que deu nome ao nosso adjetivo gentílico, ludovicense, que eu acabei de explicar. O irmão dele também veio para cá, se tornou governador no Canadá depois. O outro irmão dele também estava aqui, se tornou também governador no Canadá. Ele é primo do cardeal Richelieu, que era o homem dos mais influentes da França daquele século. O irmão do cardeal Richelieu veio para a fundação de São Luís. Esse aqui custeou uma parte da expedição, Nicolas Dallet. Esse aqui organizava, Charles de Montmorency d'Anville organizava as expedições para cá e para outros lugares, as expedições de Daniel de Latouche. Nós temos aqui o cardeal François de Joyosa, que ele era quem bancou o dinheiro para a construção do primeiro convento capuchinho do Brasil. E onde é isso? Lá na igreja de Santo Antônio, foi o dinheiro dele. Ele batizou Luís XIII, coroou Maria de Médici e foi candidato a papa. Só que na época ele perdeu a conclave, ele perdeu e acabou não sendo papa, não concorrendo, porque a charrete dele quebrou. Aqui nós temos os índios que se ajoelharam perante o rei, receberam o nome do rei todos eles, Luís de La Saint-Jean, que é Luís de São João, Louis Marie, Luís Maria, Luís Henrique. Receberam esposas francesas, roupas, presentes, e esses aqui morreram antes de receber as comendas, não se adaptaram lá na França, mas receberam nomes franceses, Antoine, François e Jacques, Antônio, Francisco e Tiago. E aqui nós temos o mapa da França, o mapa de Paris, perdão, em 1575. A gente tem a catedral que pegou fogo há pouco tempo, né? A catedral de Nossa Senhora de Notre-Dame. Notre-Dame quer dizer Nossa Senhora, a tradução. É o Museu do Louvre, bem aqui. É tudo pertinho lá, né? A Ilha de la Cité, essas ilhas aqui se tornaram Ilha Saint-Louis, Ilha São Luís. E é uma riqueza de detalhes. Aqui a gente tem aqui, ó, linha equinocial, por isso França equinocial. É a França perto da linha do Equador. Na época não se usava Equador, se usava equinocial, equinócio. E aí a gente teria que explicar mais demoradamente o que seria o equinócio. Aqui nós temos outro mapa mundi, mapa de Saint-Malo, uma cidade fortificada. Lá do ladinho foi que Daniel de Latouche partiu de lá para cá. Nós temos aqui também o quadro do casamento do rei Luís XIII com Ana de Áustria, que era a França e a Espanha se casando. Apesar do nome dela ser Ana d'Áustria, mas ela é de Espanha. Então os reinos estavam se casando e esse casamento não foi bom para a França equinocial, porque acabou esvaziando a França equinocial no Maranhão. Do ladinho nós temos Luís XIII aos 28 anos.
E mais ao fundo aqui nós temos, atrás aqui, nós temos um mapa, que uma produção nossa, publicado em capa de livro em Paris. Uma produção nossa, São Luís, capital da França equinocial. O que existia aqui na época, a gente tentou pincelar aqui para as pessoas entenderem melhor. Então, são basicamente essas obras aqui que a gente tem. Nós organizamos agora recentemente, organizamos um coquetel aqui tupi, franco-tupi, com vinhos franceses, queijos franceses e também a piabinha no espeto, a comida tupi, do índio tupi, que é coisa do interior, que a gente come até hoje. Mandioca, caldo de cana, jussara com farinha. Então, muita coisa que a gente fez e foi um coquetel assim, que realmente foi muito interessante. E é isso, a exposição da França Equinocial está à disposição, visite, é uma riqueza só, mandando fazer uma peça de canhão, que é um modelo que a gente tentou fazer um modelo da época, uma réplica, né? Inclusive com as balas de canhão também, olha, pesada, que é ferro bruto, tá? Pesado, né? Bem pesado. Vou colocar aqui de novo, e bem aqui, nós temos aqui, olha, caixa de açúcar, como era produzido na época, uma tentativa de reprodução, na verdade, açúcar mascavo, que era produzido aqui tanto no Araçagi quanto na beira do Itapecuru. E bem aqui nós temos a marca da França Equinocial, Maranhão, France Equinocial Brasil. Então é uma riqueza aqui de informação, de detalhes que está à disposição dos maranhenses. É um orgulho de nós maranhenses termos esse acervo mostrando o início da nossa história. Parabéns por estar levando essas histórias lindas do mundo. Te agradeço. Obrigada, viu? Eu que agradeço, e não existe estado no Brasil, dessa parte norte do Brasil, que tenha mais história do que o Maranhão. E a gente precisa saber dessa história, as pessoas precisam saber para poder divulgar e transformar isso em riqueza, em empregos, em renda para a população. Sim, por isso que eu te chamo. Então venha com a gente que tem muito mais só para você.